Olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero mostrar esse vaso de cedo morganiano que está ficando bem cheio e bonito e falar um pouco sobre o cultivo dessa suculenta. Ela é chamada popularmente de suculenta rabo de burro e eu considero ela uma suculenta bem tranquila para cuidar, mas muitas pessoas têm dificuldade no cultivo. O principal segredo para ter sucesso no cultivo dessa suculenta é ter paciência, porque ela é uma suculenta que cresce bem devagar. Faz um bom tempo que eu tenho esse vaso de cedo morganiano e agora que ele está ficando mais cheio. Então é uma suculenta que vai crescer devagar, mas ela vai encher bastante o vaso e ela não é de dar muito trabalho, principalmente se você cultiva ela em um local onde ela não pegue aí vários dias de chuva. Até dá para cultivar ela na chuva, mas você vai precisar escolher um substrato que não retenha muita água e que seque bem rápido. Porque como a maioria das suculentas, ela não tolera excesso de umidade no substrato. Então, quando ela fica molhada por muito tempo, ela pode acabar apodrecendo o caule. Eu já cultivei uma suculenta dessas na chuva, só que ela estava plantada em um vaso bem pequeno e o substrato era bem drenado. Então, ela tolerava aí pegar vários dias de chuva. Essa daqui não pega chuva, ela fica aqui no meu terraço e ele é coberto, então ela só vai molhar se chover muito forte e essa chuva vier com vento. Em relação ao substrato, como toda suculenta, ela gosta de um substrato bem drenado e aerado. Aquele substrato bem fofinho e que não fica compactado com o tempo. Nesse tipo de substrato, as suculentas se desenvolvem bem melhor, porque elas são plantas que possuem as raízes bem fininhas. Então, se a gente usa um substrato que fica muito compactado, muito duro, as raízes da suculenta não vão se desenvolver bem. Consequentemente, a planta também não vai se desenvolver. E esse substrato também precisa ter aí na sua composição elementos que auxiliem na drenagem, como por exemplo, o carvão vegetal triturado, a perlita expandida, a palha de arroz carbonizada. Todos esses elementos vão ajudar aí na drenagem do substrato. As suculentas são plantas que não toleram ficar molhadas por muito tempo. Isso também tem a ver um pouco com as raízes, que são muito finas, então se ela fica molhada por muito tempo, vai acabar apodrecendo essas raízes. E também o excesso de umidade acaba causando bactérias e fungos nas suculentas, o que é muito prejudicial para esse tipo de planta. Então, um substrato bem drenado é muito importante aí para você ter sucesso no cultivo de qualquer suculenta. E como deve ser feita a rega da suculenta cedo morganiano? Como toda suculenta, ela gosta aí de rega moderada. É importante esperar o substrato secar antes de fazer a rega novamente. Então, o que eu recomendo sempre é você observar o substrato. Coloque o dedo mesmo ou então um palito de churrasco no substrato e se seu dedo ou o palito saírem molhados com resquícios de umidade, significa que não é o momento de regar essa suculenta. Agora, se saírem secos, você já pode regar a suculenta tranquilamente. E com o tempo a gente vai aprendendo de quanto em quantos dias a gente vai precisar regar as suculentas. A gente precisa observar também o clima ali dos dias. Se tiver um clima mais chuvoso, um tempo mais úmido, a gente não vai precisar regar tanto as suculentas. Agora, se tiver um clima muito quente, aquele solzão, aí a gente vai precisar regar mais a suculenta. No mundo das plantas, tudo é observação. A gente precisa observar o substrato antes de regar. A gente precisa observar a planta para ver se não tem nenhuma praga atacando, nenhuma cochonilha, pulgão. Essa é uma suculenta que não é muito de pegar pragas. Eu acho que essa minha nunca pegou nem cochonilha e nem pulgão. Mas é sempre bom a gente estar observando a planta e também fazendo a prevenção aí dessas pragas que acabam atacando as suculentas. Pelo menos uma vez por mês eu gosto de aplicar o Botox aqui nas minhas suculentas,
porque se tiver alguma cochonilha ou pulgão, ele vai combater. E nesse período chuvoso é bom usar produtos para prevenir o aparecimento dos fungos, porque o clima tem ficado úmido por muito tempo e isso acaba favorecendo a proliferação dos fungos nas suculentas. Então você pode usar aí para prevenir a receitinha da água oxigenada, que é 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10 para 1 litro d'água. Lembrando que tem que ser aquela água oxigenada transparente, não pode ser a água oxigenada cremosa, usada aí para diluir tinturas de cabelo. É só fazer essa misturinha e aplicar nas suculentas uma vez por semana, no período da tarde, depois que o sol já tiver se posto. Qualquer produto químico que você for usar nas suculentas, não aplique nas horas mais quentes do dia, com o sol, porque pode acabar causando problemas para suas suculentas. Opte sempre por aplicar à tarde, depois que o sol já tiver se posto. Um outro produto muito usado aí nas suculentas para prevenção do aparecimento de fungos é o sulfato de cobre. Eu nunca usei aqui nas minhas suculentas, mas ele, além de ser uma adubação, ele ajuda aí a prevenir os fungos. E como adubar aí a suculenta Sedum morganianum? Eu confesso que eu nunca fiz adubação nessa suculenta. Eu adubei as minhas outras suculentas com o adubo Forticote 15912 e eu não me recordo de ter adubado ela. Coloquei o adubo em várias suculentas, mas não coloquei nas minhas suculentas pendentes. Mas em breve eu vou colocar ele aqui nessa suculenta também. Mas você pode usar aí o adubo da sua preferência. Se você quiser usar o Forticote 15912, tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Depois você vai lá conferir como usar essa adubação. Se você preferir usar uma adubação orgânica, você pode usar a farinha de osso. As suculentas costumam gostar bastante desse tipo de adubação. E para fazer mudas da Sedum morganianum é bem simples. Ela pega aí a partir da estaquia e também brota pelas folhas. Só que é bem lento fazer mudinhas dela a partir das folhas. A folha demora bastante tempo para enraizar e brotar. A forma mais fácil de fazer mudas dela é pelos galhos mesmo. Eles enraizam bem rápido. Então é só você cortar um galhinho dela, plantar em um vasinho com substrato que rapidamente ela vai enraizar. Eu tenho esse outro vaso e ele foi feito a partir da estaquia. Eu peguei alguns galhinhos, plantei aqui e estão se desenvolvendo bem e o vasinho já está ficando bem cheio. Então essa é a suculenta Sedum morganianum, conhecida aí popularmente como suculenta rabo de burro. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa suculenta e se você tem facilidade ou dificuldade para cultivar ela. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as suculentas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo comparando a Sedum morganianum e outras suculentas bem parecidas com ela e também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos.